gente, quando a gente fala de Francisco de Assis, pensa sempre nos animais. Algumas pessoas me perguntam, então aquela coisa falando sobre a relação dele com os animais? Não vou falar sobre a relação dele com os animais, porque Francisco nos ensinou muito mais do que amar os animais. Muito mais. E coisas tão importantes quanto essas, ou mais importantes, para que a gente chegue a esse ponto de amar os animais. Todo mundo sabe aqui qual é o mandamento que a gente segue. Né? Aliás, os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a mensagem de Francisco está diretamente relacionada a esse mandamento, apesar da gente muitas vezes não perceber. E eu, um dia, ouvindo a oração de São Francisco, que eu gosto muito, tive esse insight. Eu falei assim, gente, essa oração, ela não é o que eu estou pensando, ela é outra coisa. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Mas para chegar até a oração, eu vou passar por outras pessoas, né, inclusive o nosso mestre, para chegar nesse ponto da oração, para a gente conseguir fazer essa relação com a mensagem de Francisco. Bom, a maioria das pessoas conhece Francisco de Assis como um missionário, pregador da paz, né? Poucos sabem do que ele era antes dele se tornar um missionário. Não vou contar a história toda porque é longa, mas tem uns pontos aqui bem importantes para a gente entender o porquê que a mensagem de Francisco, principalmente através da oração, que é o meu foco dessa noite, não é exatamente aquilo que a gente sempre entendeu. Pelo menos para mim, eu falo nós, me incluindo, né, e acredito que pelo menos alguns de vocês vão estar no mesmo barco que eu. Né? Depois vocês me contam. Bom, para quem não sabe, Francisco não era Francisco, né? E ele vinha de uma família muito abastada, ele era um boêmio, ele perturbava a cidade à noite, né? As meninas adoravam ir atrás de Francisco, né? Inclusive era tratado aqui na biografia dele como um transtorno para os habitantes de Assis. E diz uma coisa também que vai totalmente contra tudo que a gente sabe sobre ele. Que ele tinha repugnância aos doentes, principalmente aos leprosos. Ele tinha horror a qualquer pessoa que estivesse doente. E aí, a gente se pergunta assim, mas então como foi que ele se tornou que a gente sabe que ele era, né? O que ele foi, tudo que ele fez por todo mundo. Então, houve um conflito, né, em Assis, e aí, né, durante esse conflito, os nobres se refugiaram numa cidade vizinha, e aí o Francisco ficou doente. Quando ele volta para Assis, depois desse refúgio, ele está doente. E durante essa doença, ele teve algumas visões, e foi acontecendo uma conversão gradual, não foi uma coisa de uma hora para outra. E aí, depois dessa conversão, quando ele já estava melhor, ele, para surpresa própria, ele encontrou um leproso na rua e beijou e abraçou o leproso. E ele mesmo ficou surpreso com a reação dele e descobriu que um novo sentimento nascia dentro dele. E aí ele diz, pois o que antes era amargo se converteu em doçura da alma e do corpo. E aí, passando toda a vida com todo o que a gente já sabe, né, de todas as histórias de Francisco, que todo mundo já cansou de ouvir, São Francisco desencarnou ouvindo o Evangelho de São João. Foi quando falava da Páscoa de Jesus. E o que é curioso, aí é só um parêntese, é que muitos acreditam, né, e há relatos sobre isso realmente, de que Francisco, né, e São João são o mesmo Espírito. Né? E, curiosamente, João era o espírito que ele mais gostava de ouvir. Né? Então, por que eu estou contando isso? Francisco era, como eu, como muitos de nós, que, né, a gente acha que ele, essa vida que eu tenho eu não vou mudar, não vou melhorar mesmo, vou deixar para a próxima,
porque essa encarnação não resolve mais nada, né? Não é por aí. A gente pode mudar, sim, todo mundo pode. Então ele diz aqui nessa biografia que eu encontrei, fala assim, e é uma realidade. Francisco de Assis nos mostra que todas as pessoas são capazes de mudar o mundo, provocando transformações profundas em nosso ser. Mostrou a todos que somos capazes de sentir o amor e de amar aos amigos e inimigos, curar e pregar a paz. Muito bem. O que é importante a respeito disso? Qual é a mensagem do dia e a principal mensagem de Francisco? É que a gente pode sempre mudar e se melhorar. Né? Nós todos sabemos que somos fadados à perfeição e não à imperfeição. Então, isso acontece de dentro para fora. A gente não pode esperar que o outro vá mudar a gente. Né? A gente até brinca, tem uns amiguinhos que passam aqui, né, de moto fazendo um barulhão, e a gente, né, pensa assim, o que essa pessoa está fazendo? A gente fala assim, está ensinando a gente a ser melhor. Porque essa pessoa me ensina a tolerância. Eu pensar e falar, paciência, né, gente? Então, assim, eles estão ali para me ensinar que eu tenho que ter paciência com isso, que eu tenho que ser tolerante, porque eu não tenho. E não sou tolerante. E nem vou contar para vocês o que eu penso cada vez que um passa, porque o lugar não é apropriado para isso, não mesmo. Mas não é legal o que eu penso. Mas vou mudar, né? Bom, então a mensagem é sim a mensagem da reforma íntima. E aí a gente vai fazer um passeio por alguns pontos da nossa doutrina e, claro, do ensinamento cristão, que nós somos todos cristãos. Então, a gente está fazendo um passeio para ver como é que alguns deles, inclusive Jesus, o próprio, nos fala dessa reforma o tempo todo. E a gente, muitas vezes, ouve, entende o que está sendo dito, mas não absorve, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, é falar da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A pergunta é essa: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é bem curta, sucinta, e ele fala: um sábio da antiguidade vos disse isso, conhece-te a ti mesmo. Essa é a resposta do livro, que o livro nos dá, que os Espíritos nos dão. Essa frase, ela é atribuída a Sócrates, mas ela não é exatamente de Sócrates. Ela está numa passagem, né, que Sócrates viu isso escrito, tá? Mas não foi ele quem falou. Foi algum sábio da antiguidade que nem os próprios Espíritos mencionam, né? Mas esse é o primeiro ponto para a gente começar a mudança, tá? Como que a gente faz? Como que a gente se conhece? Né? Difícil, né? Tão difícil que Kardec também perguntou. Ele perguntou ao Espírito: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Ou seja, como a gente pode se conhecer? É fácil? É fácil olhar para dentro? Reconhecer defeito? Porque a gente conhece muitos dos nossos defeitos. E a gente fala, não, eu sei que eu sou assim. Mas você reconhece, a gente reconhece, fala assim, eu sei que eu sou assim, eu vou fazer tudo para isso mudar. Porque fala assim, eu sou assim mesmo. Tem jeito não. Esse é o discurso das pessoas, né? Pois é, e aí, quem responde a essa subpergunta, vamos dizer assim, 919A, ninguém menos que Santo Agostinho, que nos dá a resposta. A resposta é longa, tá? Então eu separei os trechos mais importantes. E aí a gente vai prestar atenção no que ele fala. Algumas pessoas já devem saber pelo menos uma, ao menos uma, que eu sabia de uma. Ele fala, ó, fazer o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever.
se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, ao deitar, vamos dizer assim, o exercício que Santo Agostinho passa para a gente. Quando a gente não precisa falar com ninguém, a gente tem que conversar com nós mesmos, né? Então a gente se deita e a gente pergunta: o que eu fiz hoje? Eu magoei alguém? Eu alegrei alguém? Eu falei alguma coisa que eu não devia para alguém? E assim, aos poucos, a gente faz vamos dizer assim, uma análise, obrigada, fugiu a palavra. Uma autoanálise e de pouco em pouco a gente vai percebendo aquilo que precisa ser mudado. É fácil? Não é fácil. Mas de pouquinho em pouquinho, essa pequena mudança, ela já é muita coisa. Quantas vezes Jesus falou do grão de mostarda? Ele falava disso para se referir à fé. Mas isso serve para tudo, inclusive para as mudanças. As pequenas mudanças fazem diferença, né? Então, a gente tenta, a gente exercita, um dia a gente consegue, o outro a gente fala. Mas Emmanuel falava algo nessas linhas, que a prática leva ao hábito, né? De tanto você praticar, uma hora vira hábito. É assim com o exercício físico, é assim com os estudos, né? A gente começa a fazer obrigado. Quando a gente vê, a gente sente até falta de fazer determinadas coisas. Não é diferente com essa mudança. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, claro. E aí ele continua. Ele fala: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Porque a gente não muda, a gente não se defende daquilo que a gente não conhece. E a gente precisa se defender de nós mesmos. Porque nós somos os nossos grandes vilões, somos nós que impedimos o nosso próprio progresso. Está na nossa mão, né? Então, se a gente conseguir seguir os conselhos de Santo Agostinho, quem sabe, né? A gente não chega lá. E continuando, ele fala: quando estiverdes indecisos sobre o valor de umas vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando for seu autor. Traduzindo, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, né? Só esse passo bem pequeno já é suficiente para a gente mudar um monte de coisa que a gente talvez fizesse. É pensar assim: e se alguém fizesse isso comigo? Ou então, e se eu visse alguém fazendo isso com alguém? Como é que eu ia julgar aquela pessoa? E aí, isso já é um bom termômetro para a gente tomar a decisão de agir ou de não agir, né? E assim, aos poucos, a gente vai fazendo essa transformação que a gente precisa. E para finalizar, ele fala: perscute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores. Quer dizer, ouça a sua consciência. Se você sempre fala assim: eu queria tanto fazer isso diferente, faça, tenta, né? Eu queria muito me desculpar com alguém. Pede desculpa. Não dói. No começo é difícil. Para mim era muito difícil. Hoje em dia ainda é um pouco, mas não é tanto. Porque a gente exercita, né? Mas a gente precisa saber a hora de se desculpar, né? E às vezes um pedido de desculpa muda a nossa vida e muda a vida do outro, né? Ou então, dizer como a minha amiguinha falou no dia dela, dizer um eu te amo. É tão bom, né? Quando a gente fala para as pessoas o que a gente sente, para desabafar, ou para se animar, para dar um gás para o outro, uma força. Isso faz toda a diferença. E esses atos, aos poucos, vão mudando nós mesmos. Porque a gente se reveste de toda uma energia que é o que a gente precisa para se melhorar.
A gente precisa de uma boa energia. Nós sabemos disso, nós somos pura energia. Né? A gente que estuda, né, que está aqui escrito, às vezes a gente sempre discute isso em relação à física, à energia, e tudo. Eu não entendo nada de física, eu não quero entender, tá? Não quero que me explique, obrigada, mas eu acho muito importante para entender isso, porque nós somos um só. Né? Nós somos uma só família, uma só energia, e a gente recebe o que a gente transmite. Então, quando a gente muda nós mesmos, imagina se cada um aqui fizer uma autorreflexão e começar a mudar os seus atos. Pensa se todas as pessoas lá fora fizessem isso. Como é que as coisas iam ser diferentes? Como é que o mundo ia mudar? As atitudes de umas pessoas com as outras. Tudo ia ser muito diferente. Então é muito importante que a gente faça a mudança em nós, não esperando que o outro vá fazer. Porque se cada um pensar no que tem que mudar em si mesmo, as coisas começam a realmente melhorar. E aí, uma cara amarrada, nós que estamos aqui e que, né, temos a oportunidade de ouvir a mensagem de Francisco, podemos quebrar a cara amarrada com um sorriso. Que às vezes a gente até faz assim, né? Vou dar um sorriso só para irritar. Tá bom. A pessoa não sabe o que você está pensando, ela só vai ver o sorriso. Vai valer. Porque a gente quebra as pessoas com um sorriso. E eu tive essa prova muitos anos atrás, com uma pessoa que trabalhava comigo, lá no Rio ainda, que ela vivia de cara amarrada, ninguém gostava dela, e eu falava, ela vai quebrar no sorriso. E todos os dias ela estava de cara amarrada durante alguns meses. E eu chegava lá e dava um sorriso, bom dia, com um sorriso. Vontade, às vezes, de nem olhar para a cara dela, mas eu falei, vou fazer. Meses depois, eu comecei a chegar lá e era recebida com o sorriso dela. E aí as pessoas falam, não sei como é que você aguenta essa mulher. Eu falei, comigo é legal. Ela sorri para mim, ela me cumprimenta. Dou até carona para ela, na saída do trabalho. E hoje, é minha amiga. Então, quer dizer, funciona. Tá? A história é verídica. A história é verídica. Ela era uma secretária de um curso que eu trabalhava lá no Rio. E ninguém gostava dela. Inclusive, me alertaram contra ela. Cuidado com ela, que ela não vale nada. Ela vale sim. Mas não é com todo mundo que eu faço isso não, tá? É porque criar um ambiente de trabalho, a gente precisava ser bacana para as pessoas. Bom, passando, né, de Santo Agostinho do Livro dos Espíritos, a gente chega ao Mestre. Né? A gente está falando, lembre-se, de autorreflexão, reforma íntima. E Jesus fala para a gente o que todo mundo está cansado de ouvir, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E é sempre bom lembrar que esse como a ti mesmo faz toda a diferença. Por quê? A gente precisa se amar para conseguir amar. E aí a gente pensa assim, mas então eu tenho que fazer tudo primeiro para mim? Não estamos falando de egoísmo, que é o oposto disso aqui. O auto-amor não é egoísmo. O auto-amor é, primeiro, autopreservação. E uma das leis morais fala da lei de preservação, inclusive contra nós mesmos. Tá? Precisamos nos cuidar, é o que a gente está falando desde o começo. Tratar o que temos dentro de nós para nos preservarmos e para podermos ser melhores com quem está ao nosso lado. Então, quando a gente fala de amar a si mesmo, é fazer essa autorreflexão. Nós que já temos um pouco de conhecimento sobre a doutrina, né, e sobre toda a mensagem passada através dela, sabemos que tudo começa dentro de nós. E isso é amor. Então, se eu quero ser melhor, se eu quero de fato evoluir, eu preciso melhorar dentro de mim primeiro. Não sai dali. Porque se eu me amo, eu quero melhor para mim. Se eu quero melhor para mim, eu vou melhorar meus defeitos. Vou tentar, pelo menos, porque a gente sabe que a intenção, às vezes vale muito mais do que pequenas ações. Quando a gente tem boas intenções, isso já vale muito. Mas a gente tenta se melhorar. E aí, quando a gente se melhora, a gente fica muito mais aberto a amar qualquer um que está próximo de nós, porque a gente fica muito mais acessível às pessoas. A gente se torna muito mais simpático a todos.
As pessoas querem ficar próximas de nós, porque nós emanamos uma energia muito boa quando a gente tem bons sentimentos, né? Dá para fazer isso toda hora, nesse mundo? Não dá. Não dá. Mas de vez em quando faz bem, né? Você está sozinho. Quantas vezes eu estou sozinho em casa e eu sinto uma paz, eu boto uma música para ouvir, aí estou lá cozinhando e fico assim, gente, que coisa boa, que paz que a gente sente. Mas para isso, a gente precisa refletir. É sempre que eu estou nessa paz? Tem dia que eu quero esganar alguém. Tem dia que eu não quero nem falar com ninguém, que é para não falar besteira. Né? Aí é melhor se calar. Mas aí sempre tem um para tentar, né? Fala. Aí você fala. Aí fala um monte de besteira. Mas quando eu consigo sentir essa paz, é bom. Aí eu tento ficar me lembrando dela. Tem dia que eu também não consigo nem lembrar da paz. Mas tento. Né? E aí, seguindo nessa linha, se a gente começa a pensar em fazer uma mudança em nós mesmos, a gente lembra da frase de Paulo, né? Quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse ensinamento está relacionado a essa mudança, a essa reforma íntima. Quer dizer, eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Eu sou obrigada a melhorar? Obrigada? Como a gente faz, vai fazer isso. Não, não sou. Mas se eu quero melhorar, eu preciso lembrar disso. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu fizer isso, está certo. Eu devia fazer isso. Isso é o que meu coração mandou fazer? Ou é a raiva que está mandando? Ou é o impulso, a excitação? Porque às vezes não é só a raiva, às vezes é um momento de excitação que a gente tem, e a gente age no impulso, e você fala assim, putz, eu não devia ter feito isso. Agora eu vou ter problema. Aí é a colheita, né? A gente planta, a gente colhe. Né? Isso acontece tanto com os sentimentos ruins, quanto às vezes com os sentimentos que a gente acha que nem são tão ruins. Mas, para nós como humanos, são. Né? E existe um exemplo que eu gosto muito de falar, deixa eu ver aqui, que eu não me lembro o que eu botei aqui. Ah, sim. Que é, eu vou falar agora para vocês, mas antes deixa eu ver o que está aqui. Porque aí eu coloquei assim, isso mesmo. Se Jesus, primeiro, Jesus em primeiro lugar, depois Paulo, o apóstolo Paulo, depois no livro dos Espíritos, Santo Agostinho dá aquela mensagem que a gente viu. Por que a gente pensa que Francisco diria alguma coisa em outras linhas, se não olhar para dentro de si mesmo? Que é a mensagem de todas essas pessoas que a gente viu aqui, desde o sábio da antiguidade, né, até chegar a Francisco, que já é bem mais velho do que todo esse pessoal que a gente viu. Né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente pensa nisso, eu tenho um carinho muito especial por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Porque Pedro é um exemplo muito claro de tudo isso que a gente está falando. Vocês conhecem a história de Pedro? Pedro, ele foi, todo mundo sabe que ele foi o primeiro apóstolo a ser escolhido, ele e André foram os primeiros apóstolos a serem escolhidos por Jesus. E o próprio Pedro não entendia por que Jesus tinha escolhido. Porque Pedro era impulsivo, ele era brigão, né? Ele queria resolver tudo no tapa, de verdade. Ele falava, ele não aceitava muitas coisas que Jesus falava de primeira, e depois Jesus conversava com ele, né? Como um pai conversa com o filho, e aí ele entendia o que Jesus queria dizer, mas a princípio, ele rechaçava um monte de coisa que Jesus mandava ele fazer. Ele falava, por que a gente tem que fazer assim? Isso está errado. E ele brigava com Jesus. E eu gosto de Pedro por quê? Porque toda vez, eu estou assistindo a série Maria Madalena, não sei se vocês já viram na Netflix, faltam 5 episódios para eu terminar. E ela retrata Pedro melhor do que qualquer outro personagem. Porque ele é exatamente isso, ele é turrão. E olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei vendo Pedro. Sabe por quê? Porque eu me vi ali. Muitas vezes eu me vi ali. Eu falava assim, eu posso ser melhor. Porque se Pedro era desse jeito e foi escolhido por Jesus,
ainda aqui com a gente, por que eu não posso melhorar? Eu posso ajudar. Eu posso fazer alguma coisa. Porque várias vezes eu penso, gente, eu sou uma fraude. Estou aqui falando, quem sou eu para falar alguma coisa? E a gente pensa nisso, eu penso nisso muito. Por isso eu fico nervosa, porque eu estou aqui tremendo, minha voz está difícil. Mas você pode acreditar. Né? A voz está embargada. Mas é porque a gente sempre acha que a gente não é capaz, que a gente ainda não é nada. Que aí a gente pensa, quem sou eu? Eu sou como qualquer outra pessoa nesse mundo. Porque da mesma maneira que a gente fala assim, se eu fosse superior, ou se alguém fosse superior, seja quem for, não estaria nesse mundo. Eu falo ao contrário. Se eu fosse inferior, eu também não estaria aqui. Pelo menos não junto com todo mundo, com a grande parte da sociedade. Né? Então eu não sou inferior a ninguém. E aí um exemplo legal de dar é o seguinte, é a sala de aula. Quando a gente pensa numa sala de aula de uma escola, a gente tem todo tipo de aluno, não tem? A gente tem o CDF que senta na frente. A gente tem a galera que gosta de sentar no meio, que gosta de dar uma cochilada e ninguém vê. E a gente tem a turma do fundo, que quer zonear, que quer fazer bagunça, né? E a gente tem os bons alunos, em termos de nota que eu digo, a gente tem os medianos, e a gente tem os que sabem que vão ser reprovados, né? Ou melhor, não sabem, mas os professores já sabem, né? Só que está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo na mesma série. Cada um com as suas habilidades, com as suas capacidades, com os seus níveis de conhecimento em uma área ou em outra. Você é melhor em uma coisa, o outro é melhor em outra. Mas no final, está todo mundo no mesmo lugar. E é assim que a gente tem que encarar o nosso planeta. Então, nós sabemos que Jesus, nosso mestre, ele veio à Terra para trazer a boa nova, nos dar um caminho, uma orientação, mas quantos sábios já conhecidos não passaram por aqui? Missionários, sim, mas vieram para nos ajudar. Se a gente não merecesse, eles viriam por quê? Então, porque eles conhecem o nosso potencial, mais do que nós mesmos. E a gente precisa pensar nisso, né? E agora, falando do assunto, que finalmente chegou, a gente começa com esses itens. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, todo esse tema leva a gente a uma reflexão que precisa nos levar ao autoconhecimento, ou seja, sermos detentores das nossas qualidades e dos nossos defeitos, que não é vaidade, porque a gente tem que saber também o que a gente tem de bom para oferecer, para aí sim a gente conseguir, de fato, ser bem sucedido na nossa reforma, nem que seja em um único ponto. E aí sim a gente consegue a transformação moral que a gente tanto espera. Esse é o caminho, né? Eu diria que parece fácil, mas é difícil. Mas depois de todas as reflexões que eu fiz, eu vou dizer, parece difícil. Mas não é tanto não, é fácil. Porque pode ser difícil ter alguns grandes defeitos. Não tentem pelos piores, porque todo mundo tem defeito, né? Aí fica difícil, né? Tenta pelos menores, né? Por exemplo, eu sempre me irritava quando eu deixava alguma coisa cair no chão. Mas era um escândalo que eu fazia. Agora eu já penso assim, eu não preciso fazer esse escândalo. Já é um ponto. Eu só penso, respiro fundo, falo, vamos catar. Né? É verdade, já é um começo. Já é menos um escândalo para fazer. Né? E aí, a gente chega agora sim na nossa oração, na mensagem do nosso Chiquinho, que ele começa a falar assim, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. O instrumento da paz precisa ir aonde? Qual é o antagônico de paz? Que a gente primeiro que vem à cabeça. A raiva, a guerra, não é? Aonde está a guerra para a gente levar a paz? Nos homens, levar os outros. Também pensava assim, né? Como é que a gente vai levar a paz aos outros se a gente não tiver paz? A gente precisa de paz. E todo mundo responde a mesma coisa, inclusive eu respondia. Até o dia que eu me deu esse estalo.
Falei assim, essa oração não é para o outro. Não é ninguém que eu tenho que levar nada disso. Eu tenho que levar isso para dentro de mim. Então ele fala assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Aos outros? Sim. Mas antes, dentro de nós. Porque se eu ainda sinto algum tipo de ódio, como é que eu posso pregar o amor? Eu preciso tratar esse ódio em mim. Né? Se eu falo, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Já ouviram falar de auto-perdão? Pois é. Se eu não me perdoo, como é que eu sou capaz de perdoar alguém? Se eu me culpo o tempo inteiro por uma falha que eu cometi? Quem aqui nunca cometeu falhas? A gente está aqui para aprender. E o que o Cristo ensinou? Perdoar. Evitar julgamento. Por quê? Porque nós falhamos também. E se a gente espera que o outro seja misericordioso com a gente, por que não ser com o outro? Mas a gente tem que começar com a gente mesmo. Porque se a gente não se perdoa e carrega uma culpa eterna dentro de nós, a gente não consegue ser instrumento de paz para ninguém. Né? E por aí vai. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Esse para mim é o mais difícil, porque são os pessoais. É o mais difícil. Por quê? A gente tem um desafeto, mesmo que a gente não saiba. Mas a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa, né, querer, é a intenção, de se melhorar nesse ponto. Né? E as dúvidas, temos? Duvidamos? Quantas vezes eu, pelo menos, fico assim, gente, não é possível. Agora eu tento fazer isso menos, de verdade, mas a gente fala assim, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu falo assim, eu não sei não, mas eles sabem. Eles sabem. Aí é a fé. Porque eles sabem, se eu confio neles, né, que nem a dona Mercedes, não é? Eles sabem o que estão fazendo. Então a fé está aí. Se eu tenho alguma dúvida, eu preciso ter fé. E saber que nada acontece comigo por obra do acaso. Porque tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. E a gente sabe disso. Né? E aí continuamos. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. É possível. Né? É difícil. Essa é difícil também. Porque muitas vezes a gente se vê em umas situações que a gente fala assim, gente, isso não vai ter fim. Mas tem. Sempre tem um fim. Né? Chico falava, o outro Chico, nosso Chico do nosso contemporâneo falava, né? Porque Emmanuel falava para ele, isso também passa. Tudo passa. O que é bom passa e o que é ruim passa. Então a gente precisa conviver e viver dentro de um possível equilíbrio. O mínimo que seja. Né? Se eu estou triste, tentar entender por que eu estou triste. Como que eu posso fazer para mudar essa tristeza? Porque certamente tem alguém do nosso lado que quer ver a gente feliz. Né? E se não tem, nós devemos querer ser felizes. Né? Ou pelo menos estar num estado de felicidade ainda nessa vida. Porque assim a gente consegue enxergar, às vezes, até as soluções para o desespero. Que quando a gente está triste, a gente não vê saída para nada. E aí a gente acha que as coisas não têm solução, mas tem. Né? E Francisco queria falar isso tudo para a gente. Que a gente pode, sim, fazer a diferença. Mas que todas essas mudanças, para a gente levar essas mudanças para outras pessoas, nós precisamos fazê-las dentro de nós primeiro. Né? Então, as trevas contra a luz, a gente precisa se iluminar. Jesus já dizia para a gente, vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz. Nós temos essa luz. Então, pode ser uma fagulha, assim, mas está ali, pronta para, né, virar chama. Só que depende de nós. Ninguém vai sair daqui agora incandescente. Não vai. Não vai. Mas já pode deixar a sementinha plantada, né, dentro da cabeça e pensar, refletir, que já é um começo. E aí sim, olha, que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. E amar do que ser amado. Porque quando a gente se doa, a gente descobre que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Mas a gente só consegue descobrir isso quando a gente consegue olhar para o lado
e enxergar a dor do outro. Porque todo mundo tem uma dor. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala assim, nossa, que vidão que essa pessoa tem. Olha, um casarão, carrão, viaja 5 vezes por ano. Mas olha, a gente, a casinha, quarto e sala, né, muitas vezes é muito mais feliz com o que a gente tem do que aquela pessoa. De repente aquela pessoa tem uma doença incurável, né, que a gente pensa assim, poxa vida, imagina como deve ser difícil. E aí, às vezes, outro dia eu falei isso, não lembro para quem, eu falei, gente, eu estou muito feliz, porque o único problema que eu tenho na minha vida é dinheiro. Sabe por quê? Se resolve. Esse resolve. Ó, eu tenho uma família linda, família, né? Eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, que eu faço o que eu gosto de fazer. Eu não tenho ninguém, sabe, doente. A única pessoa que eu tenho que tem uma necessidade está super bem resolvida com a situação. Então, o que eu posso reclamar? E daí? Que de vez em quando eu tô dura. Isso é o menor dos problemas, gente. Né? E é o que mais a gente pensa. Normalmente é o que aflige a gente, porque a gente não consegue enxergar tudo o resto que a gente tem. Né? Então, quando a gente consegue olhar para um lado e não só pensar no que você não tem e que o outro tem, mas olhar as outras pessoas, ver o lado inverso, né? Vamos dizer assim, a contracapa. Né? Tem muita gente que tem muito menos do que o que a gente tem. E está com um sorriso de orelha a orelha. Aí a gente olha para essas pessoas e fala assim, eu não valho nada. Para não falar outra coisa. Porque eu reclamo todo dia. Olha para essa pessoa e eu fico aqui reclamando da minha vida. Então, quando a gente olha para o lado, a gente consegue isso. Porque a gente não vai pedir consolo, a gente não precisa tanto quanto os outros. Isso basta a gente olhar. E aí, fechando, a gente tem coisa dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e aí é morrendo que se vive para a vida eterna, porque sabemos que somos imortais. E para fechar, eu vou pedir ao meu ajudante para distribuir. Eu não sei se todos sabem, então eu trouxe uns papeizinhos para ajudar, porque eu não podia deixar de tocar a oração do Chiquinho, mas para quem não sabe, está aí a letra, a oração, aproveito que já guarda, que é uma oração lindíssima, e eu vou tocar e nós vamos cantar juntos. Agora, ninguém tem desculpa falar que não sabe cantar. Todo mundo tem um papelzinho. Vamos lá. Fazei-me um instrumento de vossa paz.
Muito obrigada, gente. Boa noite.